Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos falar sobre o arranjo e a combinação. São dois assuntos que estão intimamente ligados. Mas antes de entrar na teoria, apresentar as fórmulas e resolver as questões, vamos salientar que é muito importante entender a diferença entre um e outro. Na matemática, a diferença fundamental entre arranjo e combinação é a ordem dos objetos. No arranjo, a ordem dos objetos é muito importante, ou seja, os objetos devem obedecer uma ordem estipulada. Em contrapartida, no caso de uma combinação, a ordem não tem importância nenhuma. Então, no arranjo a ordem importa, na combinação a ordem não importa. Isso pode ainda não estar muito claro, mas eu vou elucidar aqui a partir de um exemplo bem simplório, né? Então aqui, quantos arranjos de dois objetos eu posso formar com as letras A, B e C? A, B, BA, BC, CB, AC, CA. Pronto. Então eu tenho 6 formas, né? O que significa que A, B e BA, a ordem importa, ou seja, vale. Não é a mesma coisa A, B e BA, resumidamente. Mas já na combinação, o A com B e o B com A são a mesma coisa, por isso que eu excluí aqui. Então, na combinação, isso aqui é uma igualdade. Por isso que eu não posso incluir duas vezes a mesma coisa. Senão, porque no momento que eu combinei A com B, o B já está combinado com A. É algo reflexivo. É a mesma coisa que o João casou com a Maria. Então não tem como ir num casamento e dizer que vai vir João e Maria e vai vir Maria e João. Eles são a mesma coisa. Falando de uma forma bem simplória mesmo. Então, se a gente fosse fazer um outro exemplo um pouquinho maior, né, com as letras A, B, C e D, lembrando que eu estou utilizando letras, mas poderia ser pessoas, vasos de flores, objetos, enfim, as letras fica mais fácil de eu montar aqui, mas depois com a resolução dos exercícios a gente vai entender. Então, se eu fosse permutar, né, eu teria essa realidade aqui, que é o próprio n fatorial. Né? Então, a permutação é quando eu não preciso restringir um n e menos agrupamentos, né? Então eu teria o próprio n fatorial, né? Que está até explícito aqui, que é o fatorial de 4 que a gente já viu exaustivamente, que é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 24. Só que como é um arranjo de dois elementos, de alguma forma eu tenho que travar, eu tenho que excluir aquilo que estaria a mais, né? Então como que funciona o arranjo de n elementos tomados P a P, que é o número de posições, né? Vai ser igual ao n fatorial dividido por n menos P fatorial. Que aí eu vou estar tirando fora tudo aquilo que eu estaria ainda permutando, né? Grosseiramente, né? Vamos tentar fazer um outro exemplo aqui, ó. Essa fórmula, a gente realmente ela é importante, mas é muito mais importante de ser entendida e até de entender a aplicação da fórmula. Quando eu uso n fatorial, eu estou simplesmente permutando, trocando de lugar, enfim. Como que eu vou fazer isso? O que vai acontecer na prática? Como eu tenho 4 elementos, né? O meu conjunto universo é de 4 elementos e eu quero agrupar em 2 objetos, o que vai acontecer na prática é que eu vou estar fazendo exatamente isso aqui, ó. Eu vou estar pegando n fatorial, né? Que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, só que eu vou estar indo somente até o segundo elemento. Então, eu vou estar fazendo só isso aqui, 4 vezes 3. Tem muita gente que resolve a partir do tracinho que nem se importa com essa questão aqui. Mas essa trava aqui é importante para a gente entender a combinação. Que a combinação tem só uma coisinha a mais. Então vai dar 12, ó, que é realmente o que está aqui, né? A gente realmente comprova que realmente é 12 e que a fórmula funciona. Ou eu faço 4 vezes 3 vezes 2 e já tenho o resultado. Não preciso calcular aqui o denominador, porque eu sei que eu quero agrupar em 2 tracinhos, vamos dizer assim. Eu pego o fatorial e vou até onde eu posso ir. Eu travo aqui. Ou eu posso entender aqui, ó, dar uma explorada maior, né? Fazer que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dividido por n, que é 4 menos 2, né? N menos P, que é 4 menos 2, que é o 2 fatorial. Vai dar a mesma coisa, que eu vou cortar, né? Então significa que este n menos P fatorial é onde eu vou travar, é onde eu não preciso mais continuar permutando, que daí eu vou ter o número de arranjos que eu necessito.
Então já vou trazer a definição aqui para você, que os arranjos são os modos diferentes de organizar os objetos. Guarde isso como palavra-chave, pessoal. Modos diferentes de organizar objetos, coisas, enfim, de um conjunto em uma ordem específica. Isto implica toda a disposição ou rearranjo que for possível. São agrupamentos formados com P elementos de um conjunto de N elementos. Por exemplo, todo arranjo possível criado com as letras X, Y, Z seria usando todos os três ou usando dois de cada. Veja que aqui já é praticamente aquele exemplo que a gente explorou. Se você quiser dar um pause e dar mais uma olhadinha. Mas basicamente temos que guardar a palavra-chave, modos diferentes de organizar um conjunto de P elementos dentro de N elementos. Pronto. Então, certo campeonato de xadrez, trazer uma questão aqui da Banca Objetiva, Prefeitura de Venâncio Aires, agente de cadastro. Tá? Certo campeonato de xadrez é disputado por 8 competidores, sendo assim, de quantas maneiras distintas o pódio, 3 colocações dessa competição poderá ser formado. Bom, uma coisa fundamental, apesar da gente ainda não ter falado do conceito de combinação, né, não ter trazido questões de combinação até agora, a gente ainda está no arranjo, mas a gente falou sobre a diferença, né? Então vamos imaginar um pódio aqui. É importante que você perceba se é combinação ou se é arranjo. Vamos imaginar um pódio aqui, né? 3 colocações, né? Primeiro, aqui o segundo colocado e aqui o terceiro. Pronto. Aí novamente aqui o pódio. Lembrando que a gente vai fazer uma espécie de permutação aqui, né? A gente vai trocando de lugar, né? A gente tem a fórmula para ir trocando, conforme a gente viu lá. Então vamos imaginar que nós temos o A como segundo lugar, o B como primeiro lugar e o C como terceiro lugar. Então nós teríamos A, B e C. E se eu mudar esse A, B e C e ficar assim C, A e B, os dois valem. Porque não é exatamente a mesma coisa. São os mesmos elementos, mas não é a mesma coisa. Porque nessa segunda situação, o C é o segundo colocado, o A é o primeiro e o B é o terceiro. E aqui nessa primeira situação, o A é o segundo colocado, o B é o primeiro colocado e o C é o terceiro colocado. Portanto, a ordem importa, a ordem entra. Não é uma repetição. É isso que é importante salientar. Então, pessoal, ele está dizendo que o campeonato de xadrez é disputado por 8 competidores, né? Então, N é igual a 8, que é o nosso conjunto, o total de participantes. Sendo assim, de quantas maneiras distintas o pódio, 3 colocações dessa competição pode ser formado. Então, o número de posições é 3. Tem 2 formas de resolver, a partir somente dos tracinhos aqui, que eu vou pegar o fatorial, né, de 8 e vou multiplicando 8 vezes 7 vezes 6. Já travei, né? Faço o cálculo aqui. 8 vezes 7 vai dar 56 vezes 6, né? 56 vezes 6, que é igual. 6 vezes 6 é 36. 6 vezes 5, 30 com 3. 336. Resposta letra A. Pronto. Mas é importante lembrar que a fórmula é assim, é n fatorial dividido por n menos p fatorial. E isso daqui é a trava, é onde eu vou travar, né? Que daí daria mais ou menos algo assim para entender que isso daqui faz com que eu trave aqui na terceira posição realmente, ó. Veja bem. Vai dar 8 vezes 7 vezes 6 vezes, aí aqui eu fico com n menos p, né? Quanto é que é n menos p? É 8 menos 3, que é igual a 5. N menos p fatorial. Então significa que eu iria travar ali mesmo, ó. Esse n menos p fatorial é uma trava. É isso que eu quero que você entenda. A gente pode resolver perfeitamente pelos tracinhos, é mais rápido, mas é importante que entenda que os tracinhos eles vão realmente travar ali, vamos dizer assim, por causa dessa trava que está na fórmula. Para poder entender a fórmula, para a gente depois poder entender a fórmula da combinação, tá? Que aí vai cortar 5 fatorial com 5 fatorial, né? E vai dar 8 vezes 7 vezes 6, vai chegar na mesma resposta aplicando realmente a fórmula completa. Então a gente tem 2 opções, por tracinho ou aplicando a fórmula completa e fazendo a simplificação. Então, pessoal, vamos dar mais uma olhadinha aqui. Objetiva concurso, Prefeitura de Horizontina, Rio Grande do Sul, agente de cadastro 2021. Pronto. Mais uma questãozinha.
onde a gente está tentando fortalecer para aprender a diferenciar o arranjo da combinação, que é o primeiro passo para poder ir bem, vamos dizer assim, né? Certo restaurante oferece 5 opções de refeições com carne. Pronto, isso aqui com carne é só para encher linguiça. Supondo-se que 3 amigos, André, Bruno e Carlos, facilitou, A, B e C, vão a esse restaurante e que a cada um irá escolher uma refeição diferente dos outros 2. Ao todo, de quantas maneiras diferentes eles podem realizar os pedidos? Então a gente tem 5 opções, né? Então n é igual a 5. Nosso universo é igual a 5. Nós temos 5 possibilidades. Então vamos dizer que nós temos a R1, R2, refeição 1, refeição 2, refeição 3, refeição 4 e refeição 5. Se o André escolher a refeição 1, o Bruno escolher a refeição 2 e o Carlos escolher a refeição 3, e se eu fizer algo assim, ó, R3 aqui, R2 aqui e R1 aqui, isso daqui não é a mesma coisa. Os elementos são os mesmos, tanto aqui quanto aqui os elementos são os mesmos. Existe uma igualdade do conjunto, esse conjunto é igual a esse, mas a ordem importa. Portanto, nós estamos trabalhando com arranjo. E aí a gente pode fazer através da malandragem aqui, né? Onde nós temos os tracinhos, que é 5 vezes 4 vezes 3, e eu travei nos 3 elementos, né? Que vai dar 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60, fazendo com que a resposta da questão seja a letra A. Outra forma é desenvolver, é pegar e entender que nós temos um denominador que é n menos p fatorial, né? Isso eu quero que você grave, que é a trava, né? Por isso que a gente consegue travar aqui. E em cima n fatorial. N fatorial é o fatorial de 5, né? Que é os 5 elementos, que a gente já sabe. Sobre 5 menos 3, que é o número de posições. Então 5 menos 3 fatorial, né? Que vai dar igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, que aqui embaixo 5 menos 3 é 2 fatorial, que aí eu corto. Mas é importante entender que se trata de uma trava, onde eu vou parar de permutar. Senão eu teria todas aquelas permutações da refeição 1 com a refeição 2, com a refeição 3, com a refeição 4, até chegar em um número maior de possibilidades, que seria 5 vezes 4, 20, 60, 120 possibilidades. Então quer dizer que eu parei de permutar. Eu tenho um certo momento que eu tenho que parar de permutar. E esse conceito é muito importante e não repara na letra porque é meio difícil às vezes de escrever aqui na mesa digitalizadora. Em uma urna de sorteio de prêmios existem 10 bolas enumeradas de 0 a 9. 0 a 9 são 10 elementos. Pronto. Determine o número de possibilidades existentes no sorteio cujo prêmio é formado por uma sequência de 6 algarismos. Tá? Quando eu retirar a bola, eu já vou guardar aquela bolinha, né? Então vai sobrando menos possibilidades, não tem repetição, né? Então é uma permutação, não é um princípio fundamental da contagem, não é princípio multiplicativo. Primeira coisa é isso. Então vai ser uma permutação restrita em 6 algarismos, né? Então é o arranjo de n elementos tomados P a P, que é igual a n fatorial sobre n menos p fatorial. Pronto. Por que é importante saber que tem esse denominador? Porque a resposta pode vir de uma outra forma. A resposta pode vir, pode trazer algum outro tipo de resposta que a gente tem que saber que isso daqui é a trava, né? Que eu só vou ter 6 posições. Isso daí a gente já sabe calcular assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A resposta seria 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5. Essa seria a resposta que a gente poderia desenvolver esse cálculo, chegaria, né, no número. Porém, ele nos trouxe essas respostas a partir de uma fórmula aqui, onde não consta aqui esse tipo de... Não tem a resposta em numeral, né? Não tem uma resposta numérica, sim uma resposta a partir de fórmula. Então, veja bem, vai dar... n fatorial são os 10 elementos, né? Dividido por n menos p, né? É 10 menos 6, p, porque p é 6 algarismos. Ó. Então, p igual a 6. Então, 10 menos 6 a gente sabe que é 4 e fatorial. Né? Então, a gente desenvolve primeiro o que está entre parênteses, 4 fatorial. Então, é 10 fatorial, né, que eu não tinha colocado, sobre 4 fatorial,
fazendo com que a resposta seja a letra A. Aplicar fatorial é permutar. E chegar aqui e não permutar mais é restringir e obter o número de elementos. E por que se trata de arranjo? Porque se eu tiver 0, ele sortear 0 na primeira bolinha, 9 na segunda bolinha, e depois fazer outros sorteios, e eu tiver 9 na primeira bolinha e 0 na segunda bolinha, isso daqui, uma coisa é diferente da outra. São formas de colocar os números em ordem, né? São ordenações diferentes, a ordem importa. Portanto, é arranjo. É isso que eu quero deixar claro. Essa questão é uma questão de arranjo. Mais uma questãozinha aqui, uma empresa com 7 funcionários, N igual a 7, universo, né? Irá premiar 3 deles, permutações, posições igual a 3, desculpa, cada um com um prêmio diferente. Nessas condições, o total de possibilidades de premiações entre os funcionários dessa empresa é. Por que é arranjo, pessoal? Porque eu tenho prêmio 1, prêmio 2 e prêmio 3. Pronto. E se eu tiver aqui o funcionário 1, o funcionário 2 e o funcionário 3, e tiver aqui o funcionário 2, o funcionário 1 e o funcionário 3, por exemplo, são os mesmos funcionários, porém é diferente. Isso é diferente disso daqui. As duas linhas entram no total de possibilidades, por isso que é arranjo. E a gente vai entender quando a gente for estudar a combinação porque que eu estou pegando tão pesado nessa questão aí. E a resposta vai ser, vamos resolver por tracinho, né? 7 funcionários vezes 6 vezes 5, que vai dar igual a 30 vezes 7, que é igual a 210. Mais uma aqui, né? Uma senha de 4 algarismos. Deve ser criada com o critério da utilização de algarismos ímpares não repetidos. Caso essa senha seja modificada mensalmente, utilizando esses critérios, será possível ter diferentes senhas por um período em anos igual a... Bom, algarismos ímpares são esses algarismos aqui, ó, 1, terminados em 1, 3, 5, 7 e 9. A questão está dizendo que deve ser criado tendo como critério de utilização de algarismos ímpares não repetidos. Então tem que ter algarismo ímpar aqui, 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 aqui. Como é que eu vou permutar, né, pessoal? Eu tenho n igual a 5. Então eu vou ter 5 vezes 4. São distintos, né? Então eu não posso ter o mesmo algarismo aqui, por isso que eu já permutei. Vezes 3, vezes 2. Vezes 1 não vai precisar, né? Porque são só 4 possibilidades, mas e daria a mesma resposta, né? E aí se a gente for executar o cálculo aqui vai dar 20. 20 vezes 3 é 60. E 60 vezes 2 é igual a 120. Ele está pedindo aqui por um período em anos. Em quantos anos, né? Ele vai mudar mensalmente. Então aqui eu tenho 120. Se ele vai mudar mensalmente, significa que são 120 meses, né? 120 meses é igual a 10 anos, fazendo com que a resposta seja a letra C. Pronto. Então vou trazer aqui a última questão aqui da nossa parte teórica, né? Para depois a gente vai resolver mais uma bateria de questões de concurso aí, totalmente focado, né, na prova. Mas aqui eu vou trazer um pouquinho do conceito do princípio fundamental da contagem e da permutação e do arranjo, né? Que é os 3 assuntos que a gente estudou até agora. Então vamos dar uma olhadinha, né? Marco Aurélio recebeu a seguinte tarefa. É uma prova para professor de matemática da prefeitura de Maracajá, tá? Em Santa Catarina. Já está bem dentro do assunto, né? Marco Aurélio recebeu a seguinte tarefa. Com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, ele tem que escrever a maior quantidade de números ímpares de 3 algarismos distintos. Quantos números ímpares de 3 algarismos distintos Marco Aurélio poderá formar? Então a primeira coisa aqui é 3. Nós vamos fazer arranjos de 3 elementos, vamos dizer assim, que são ímpares, né? Para ser ímpar, tem que, dentro dessa nossa realidade aqui, nós temos final 1, final 3 ou final 5. Então, é ou terminado em 1, ou terminado em 3, ou terminado em 5. Lembrando que são algarismos distintos. O que eu posso ter aqui na primeira posição? Daí entra o princípio fundamental da contagem,
entra o arranjo. Veja que a gente não vai nem usar a fórmula, né? A gente vai usar o próprio feeling da questão, né? Então, o que eu posso ter aqui na primeira posição, né? Eu já descartei o 1. Aquele é meu conjunto universo ali. Eu já descartei o 1. E eu tenho que descartar também o 0. Quer dizer que me sobra 4 possibilidades. Pronto. E na segunda opção, eu tenho que descartar essa possibilidade e descartar o 1. Então me sobra mais 4 possibilidades. É que o 0 voltou, tá, pessoal? E o algarismo que termina em 1, ele é distinto do algarismo que termina em 3 e é distinto do algarismo que termina em 5. Então se eu tiver aqui 1 e 0, 1 eu não posso ter aqui no caso, né? Se eu tiver aqui 2 e 0 e tiver aqui eu também posso ter 2 e 0. Então, por isso que a gente entra com ou. Veja bem. Então quer dizer que aqui eu posso ter 16 formações e aqui eu vou ter aquelas mesmas formações, porque essa linha que termina em 1 é distinta dessa linha que termina em 3. Então eu vou ter as mesmas 16 formações ou, novamente, as mesmas 16 formações. Eu acabei escrevendo 16. As mesmas 16 formações que vai dar. Quando é ou a gente soma, né? Então ou é igual a soma. Só para dar uma brincada aqui, para lembrar dessa brincadeira que o pessoal da matemática faz, né? Ou é igual a soma. E aqui nós vamos ter 8. E aqui nós vamos ter 48. E nós vamos ter a resposta A como a resposta correta. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho agora, né, sobre a combinação, certo? Lá no início da aula, né, que é quando a gente iniciou com os arranjos, eu dei uma explanada aqui, trouxe inclusive foi esse slide, que eu disse que no caso da combinação eu não posso A e B é igual a B e A, certo? Então aqui a gente descobriu uma forma e uma fórmula, né, para calcular todos esses arranjos, que é pegar o número total de elementos, né? Por exemplo, arranjo de n elementos tomados P a P, eu pego o número, a permutação, né? E travo em algum momento, que é esse momento aqui, n menos p fatorial. Que, inclusive a gente demonstrou isso daí, que eu vou permutando e travo e fico com todas essas possibilidades, né? E quando a gente trabalhou lá na permutação, na própria permutação, quando a gente fez, deixa eu dar uma limpada aqui. Agora esse conceito aqui que é importante, que tem a possibilidade de fazer clarear bastante coisa. Quando a gente trabalhou lá na permutação de n elementos, a gente sabe que a permutação simples é permutação de n é igual a n fatorial, que é aqui que a gente faz todas aquelas voltas e faz as trocas de lugar, né? Quando a gente tinha elementos repetidos, o A, B, C, enfim, todas aquelas repetições, a gente tinha que fazer o seguinte, a gente tinha que pegar o n fatorial e dividir pelas repetições, A fatorial vezes B fatorial vezes C fatorial, que daí a gente acaba tirando as repetições fora. E o que eu quero fazer aqui? Se eu quero combinar dois objetos a partir desse conjunto universo de 3 objetos, o que eu quero fazer aqui? Como é que eu reduziria? Eu teria que fazer a mesma coisa que eu fazia lá na permutação. Quer dizer, eu tenho que partir de uma permutação com menos elementos. Então eu tenho que fazer da seguinte forma. Eu tenho que pegar, se eu tenho uma combinação de 3 elementos tomados 2 a 2, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o 3 fatorial, vou diminuir aqui de 3 menos 2 fatorial, logicamente. Daí eu ficaria com o mesmo 3 fatorial, né? Daí não daria certo aqui a fórmula, que isso aqui ia dar igual a 6. Só que aqui, nesse momento aqui, ó, que eu tenho esse 2, eu coloco esse 2 fatorial aqui na frente. E fazendo o cálculo eu vou chegar em 3 posições, que é o que eu preciso. O que quer dizer uma combinação, pessoal? Que a ordem não importa. E o que quer dizer que a ordem não importa? Vamos pegar um exemplo bem simples, ó. Maria e João. Eles são casados.
significa que o João casou, que a Maria casou com o João e que o João casou com a Maria. Então Maria e João é uma coisa só. E aqui, se Maria fosse A e João fosse B, não poderia ter Maria e João e depois João e Maria como dois casais, porque eles são apenas um casal, eles são uma combinação. Tá? Então esse é o conceito que eu quero trazer para você. E agora vamos dar uma olhadinha num exemplo um pouquinho mais elaborado, né? Vamos dizer assim, no intuito de realmente esclarecer tudo que é necessário para a gente estar preparado para resolver as questões. Então, um arranjo, né, dentro de 4 elementos tomados 2 a 2, ficaria os 4 elementos, né, tomados 2 a 2. O fatorial, né, de 4, porque eu vou trocando de lugar, dividido pelo fatorial de 4 menos 2, né? Que aqui a gente viu que é a forma que ele acha de não ficar permutando, né, de travar na posição aqui 2. Isso aqui é uma trava, tá? Então vai ficar 4 sobre 2 fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 1, né? Só que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dividido por 2 vezes 1 e corta, né? E vai ficar exatamente com essa nossa realidade aqui de 12 elementos, que é realmente o arranjo, como a gente viu as questões, né? Que a gente viu que o primeiro lugar e o segundo lugar, que pode trocar, que é diferente quando o piloto 1 tirou o primeiro lugar e o piloto 2 tirou o primeiro lugar, que pode ter essa troca de posições. Então quer dizer que a ordem importa. A ordem é importante, então pode entrar com ordens diferentes, né? Resumidamente falando. Então essa que seria, né, a nossa fórmula lá do arranjo, né? Só que eu não tenho, dentro da combinação, eu não vou ter esses elementos aqui, por exemplo, ó, o B com A, o C com A e o D com A, porque eu já tenho o A com D. Na combinação isso não tem importância. E o que a gente pode fazer com relação a isso, né? A gente pode pegar e diminuir a nossa permutação. Então como que ficaria a combinação de 4 elementos tomados 2 a 2? Ficaria o fatorial, né? Só que reduzindo esse 2 fatorial aqui, que a gente viu isso lá na permutação quando tem elementos repetidos, e isso daqui é uma permutação com elementos repetidos. Então se eu quero tirar as repetições, eu tenho que aplicar o fatorial das repetições aqui no denominador e seguir com a nossa trava lá, né, que é 4 menos 2 fatorial. Veja que a única coisa que foi acrescentada na fórmula é uma forma de não duplicar os dados aqui. E aí o que eu faço? Eu vou cortar, ó, quer ver? Ó? Vamos desenvolver aqui. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é o 4 fatorial, né? Sobre 2 vezes 1, que é o 2 fatorial, que eu estou colocando esse vezes 1, mas não tem necessidade, né? Vezes 2 vezes 1, que é o 2 fatorial, né? 4 menos 2 é 2, tá, pessoal? Então vai ficar 2 vezes 1 eu posso cortar, e esse 4 eu posso cortar com esse 2 aqui, né? Com esse 2 vezes 1, enfim. Que aí eu vou ficar com 2 vezes 3, né? Ali no numerador. No denominador eu cortei tudo e fico com 6. Quer dizer que eu estou cortando os elementos repetidos, ó. É isso que está acontecendo na prática. Os elementos repetidos estão sendo cortados, eu estou ficando com as 6 combinações possíveis de serem feitas com A, B, C, D e D. A, B, C e D. Pronto. Tá aí. É isso. Aqui estão as 6 combinações. Então eu descartei as repetições. Para descartar as repetições a gente coloca o número de elementos que vai em cada combinação. E aqui é a nossa trava, né? Tá? É isso, pessoal. É isso que eu queria deixar para você internalizar essa fórmula. Permutar é aplicar o fatorial. A divisão aqui de n menos p fatorial é a trava. E o elemento aqui, e o número de elementos repetidos, a gente coloca aqui na frente. É isso que eu queria passar para você. Então eu vou trazer aqui a definição da combinação, né? Definição formal, né? Que a combinação é definida como as diferentes formas de seleção de um grupo, tendo alguns ou todos os itens de um conjunto sem que a ordem importe. Então essa que é o que eu venho enfatizando, né? Como exemplo, essas seriam as combinações com as letras X, Y e Z. Você pode dar uma olhada aí, dar um pause e olhar, mas a gente já
já conversou bastante, né? A gente já fez os exemplos com as letras A, B e C ali. E tem um macetezinho, ó. Você pergunta na hora de ler, depois que você lê a questão, a ordem importa? Aham. Aham é arranjo. E a ordem importa? Não. Não é combinação. Pronto. Isso aí é só um macetezinho aí que pode nos ajudar. Depende da forma como você costuma enfrentar as questões. Então vamos resolver uma questãozinha clássica aqui, né? Uma turma de 10 amigas vão brincar de pular corda. Então precisam formar trios para ordenar as jogadas, pois duas batem a corda enquanto uma pula. De quantas maneiras diferentes esse trio podem ser formados? Questão bem recente aqui, 2022, Prefeitura de Peritiba, Santa Catarina, técnico de enfermagem, né? Veja que ele está falando aqui, ó, formar trios, né? Precisam formar trios. E olha o que a definição nos traz, né? Diferentes formas de seleção de um grupo. Um trio é um grupo, né? Então é uma questão clássica aí de combinação. É importante que você internalize, né, isso, e vamos fazer o cálculo, né? Então são 10 amigas que vão brincar de pular corda e precisam formar trios para ordenar jogadas. Pronto. Vamos ter que formar grupos de 3, né? A ordem importa? Não. Combinação. Vamos fazer uma brincadeirinha aqui, né? O que a gente tem, né? Que a combinação de n elementos tomados P a P é igual a n fatorial dividido por n menos p fatorial, que essa aqui é a fórmula do arranjo, ó, então quer dizer que a combinação é o próprio arranjo descontando as posições que vão acabar ficando repetidas conforme a gente já explorou ali no exemplo, né, anterior. Então veja, lá na hora que a gente foi explicando o assunto. Então veja bem, né, pessoal, é uma combinação de n elementos, né, que é 10, tomados 3 a 3. Agora a gente pode desenvolver aqui tranquilamente. Deixa eu trazer aqui para baixo, né? Tomados 3 a 3. Vai ser 10 fatorial, né? Dividido por 10 menos 3 fatorial. E dividido também por 3 fatorial, que aqui nós temos as repetições, tá? Daí aí a gente vai chegar numa combinação mesmo que não pode repetir. Se a Mariazinha e a Joaninha e a Verinha estão no mesmo grupo, ela não pode ter Verinha, Joana e Maria. Maria, Joana e Verinha. É isso que está fazendo essa divisão aqui. E aí a gente vai ter 10 fatorial vezes 9 vezes 8. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Dividindo aqui por 7 fatorial, já faz o corte e fica com 3 fatorial aqui. Que 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. E aí a gente pode cortar o 9 com o 3, né? Ficar com 3 aqui. E o 8 cortar com 2. Vai ficar 4. Vai ficar 4 vezes 3 vezes 10, né? 4 vezes 3 é 12. 12 vezes 10, 120. Fazendo com que a resposta seja a letra D. 120 trios podem ser formados entre 10 meninas. Mais uma questãozinha aqui da Prefeitura de Bom Conselho do Estado de Pernambuco, auditor fiscal da Receita Municipal. Tite, técnico da seleção, questão de 2022, tá? Questão recente. Tite, técnico da seleção brasileira, tem 7 atacantes no elenco. Então vou botar aqui já n igual a 7. Para escolher 3 titulares. P igual a 3. De quantas formas o ataque titular pode ser formado? Veja bem, né, pessoal? Combinação, né? Porque se eu tenho aqui, por exemplo, no ataque o Romário. Pessoal, peguei um bem antigo aqui, né? E Bebeto, lá de 94, né? Eu não vou poder ter duas vezes, assim, eu não vou poder ter Bebeto e Romário dentro da contagem. Não vai ser. É uma combinação só. É o Romário e Bebeto e Romário é a mesma coisa. Então eu não posso contar duas vezes. Então o que significa isso? A ordem importa? Não. Não importa se veio o Bebeto na frente do Romário ou o Romário na frente do Bebeto. E se a ordem não importa, é a combinação. E aí tem uma questão aqui, ó, que eu vou resolver por tracinho. Ó. Eu tenho que selecionar 3 titulares entre os 7. A fórmula diz que a combinação de n elementos tomados P a P é igual a n fatorial dividido por n menos p fatorial.
e mais o p fatorial aqui, dividindo também pelo p fatorial para não fazer essas duplicações aqui. Só que a gente sabe que até aqui, ó, essa parte da fórmula aqui é a nossa trava, né? Então quer dizer que a gente pode fazer da seguinte forma, ó, 7 vezes 6 vezes 5. Eu não preciso travar aqui, isso aqui vai dar 4 fatorial, ó, que é 7 menos 3 é 4, né? 4 fatorial. Eu não preciso botar o 4 fatorial, ficar multiplicando e depois dividir pelo 4 fatorial. Eu vou ganhar tempo. Eu simplesmente vou utilizar só esse cara aqui. E o P é 3. E é P fatorial, né? Então vai ser 7 vezes 5 vezes 4 sobre 3 fatorial, que é a mesma coisa que 3 vezes 2 vezes 1, né? Que isso daqui vai dar igual a 6. 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 6. Corto aqui com esse 6, né? Não precisa multiplicar para depois dividir. E fico com 7 vezes 5, que é igual a 35, que a resposta da questão é a letra C. Mais uma questão bem recente, Fundatec 2022, Prefeitura de Flores da Cunha, professor de matemática. Na Copa do Mundo de 2022 teremos 8 grupos de 4 times cada. Considere a notação em análise combinatória de que uma combinação EM, N a N, é dada por C, M tomado N a N. Então é possível afirmar que o total de jogos, um jogo entre cada equipe do seu grupo, na primeira fase é dado por... Então ele quer o total de jogos da primeira fase, né? Então são 8 grupos. E dentro de cada grupo tem 4 times, né? E esses times têm que jogar entre si, né? Então são 2 times que jogam entre si, né? Então é uma combinação de 4 elementos tomados 2 a 2, né? Cada um time vai jogar com o outro. A ordem não importa. Se A jogou com B, B também jogou com A, que é uma coisa só. Então a resposta da questão, né, é 8. São 8 grupos, onde cada grupo, 4 times vão jogar entre si. Então essa que é a resposta aqui, a letra D. Aqui eu não precisei desenvolver nenhum cálculo, né? Ele solicitou que a pessoa saiba como aplicar essa fórmula, na verdade, como que se dá essas combinações, o que é uma combinação, enfim, é conceitual aqui. Olha que interessante, né? A gente chegou na conclusão, né, de que são 8 vezes a combinação de 4 elementos tomados 2 a 2. E aqui eu tenho exatamente, quando eu trouxe lá o conceito para você da combinação, né, que a gente acabou descartando as possibilidades repetidas, né, através daquele 2 fatorial que a gente coloca no denominador. A gente trouxe um exemplo bem parecido. Vamos imaginar que cada uma dessas letras é um time de futebol, ó. O A jogou com B, o A jogou com C, o A joga com D, o B joga com C, o B joga com D, e o C joga com D, que significa que o D também jogou com o C. Então essas são as combinações dentro de cada grupo, né? Então lá na Copa do Mundo nós vamos ter 8 vezes 6 jogos, 48 jogos. Isso aqui vai estar dentro de cada grupo, são 8 grupos, né? Então, só para dar uma fortalecida aí junto com você. Tá, então vamos resolver mais uma aqui. Uma questão que eu não gostei muito, mas de qualquer forma, isso existe, né, no caminho da gente, né? Em uma empresa de arquitetura há 10 arquitetos. Pronto, tenho 10 arquitetos. Até vou fazer um esquema aqui para 10 arquitetos. Dentre os quais 60% são paisagistas. 60% de 10 é 6. 2 paisagistas serão escolhidos para realizar um projeto urbanístico. Quantas escolhas distintas poderão ser feitas para selecionar os 2 arquitetos? Tá, é que os paisagistas estão incluídos no grupo dos arquitetos, tá? Mas é uma combinação de 6 elementos tomados 2 a 2. Tá? Eu não tenho como escolher um arquiteto que não seja paisagista. Ele está perguntando quantas combinações vai ser possível dentro desse cenário. Então não adianta eu colocar os arquitetos que não são paisagistas, né? E se eu peguei a Ana e o João, eu não posso pegar o João e a Ana, quer dizer que a ordem não importa, quer dizer que é a combinação. E uma combinação de 6 elementos tomados 2 a 2, a gente faz assim, ó, 6 vezes 5, divide pelo fatorial da quantidade de elementos necessários. Veja, vai ficar até mais fácil que usar toda aquela fórmula, né? É entender o conceito, né? A gente não vai ir até o final e depois descontar. A gente já vai travar aqui e não colocar a trava, né? Então, como são 2 posições, é 6 vezes 5.
É a permutação e descontando os elementos repetidos. 6 vezes 5 dá 30, dividido por 2 vezes 1, né? Que é a mesma coisa que dividir por 2. 30 dividido por 2, né? É igual a 15, fazendo com que a resposta seja a letra C. Então, as possibilidades estão aqui, né? Os outros 4 arquitetos não têm importância dentro desse cenário. E agora que a gente já viu a teoria sobre princípio fundamental da contagem, permutações, arranjos e combinações, e além disso resolveu uma série de exercícios com um grau de dificuldade não tão alto assim, nós vamos resolver exercícios um pouco mais difíceis, que tem uma probabilidade alta de cair na próxima prova, porque está sendo previsto que vai ter 200 mil inscritos, né? Então, quanto mais inscritos, mais alta chance de fazerem questões de probabilidade com um grau de dificuldade um pouquinho maior, porque as pessoas realmente têm uma tendência muito forte, né, de errar esse tipo de questão. Mas não é o nosso caso aqui, porque a gente vai estar preparado sim. Então, a gente vai resolver a questão que caiu na última prova do Banrisul, pela FCC de 2019 para escriturário. E essa questão a gente já resolveu na aula antecipada, mas eu vou resolver focado aqui no que a gente viu até agora, né? Então diz que Ana e Beatriz são as únicas mulheres que fazem parte de um grupo de 7 pessoas. Vamos anotar aqui os dados, né? Tem 7 pessoas no total, N igual a 7. O número de comissões de 3 pessoas que poderão ser formadas com essas 7 pessoas, de maneira que Ana e Beatriz não estejam juntas em qualquer comissão formada, é igual a... É importante sublinhar, tá? Às vezes a gente deixa, que nem eu disse, eu já estava pensando que é onde elas estejam juntas, né? Vamos lendo, vamos circulando aqui o que realmente é interessante, né? Não estejam juntas, ó. E vamos iniciar aqui a resolução, né? Então, essa questão aqui, é uma questão que a gente tem que calcular a combinação, mas ela tem um feeling, ela tem um detalhezinho, que é o fato da Ana e a Beatriz não estejam juntas em qualquer comissão. Eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente vai resolver bem rapidinho, né? Primeiramente, a gente vai calcular o número de comissões possíveis, né? Que é uma combinação de N elementos tomados PAP, que é uma combinação de 7 pessoas, do universo de 7 pessoas, nós vamos combinar 3 pessoas. Pronto. Eu não vou utilizar mais aquela divisão que a gente fazia aqui embaixo, que a gente fazia n fatorial dividido por n menos p fatorial. Eu não vou utilizar mais isso daqui. A partir de agora, na maioria das questões a gente não vai mais utilizar. A gente vai fazer só aqui, ó. A gente vai deixar essa trava aqui de lado, vai fazer n fatorial nos 3 tracinhos e depois eu vou mostrar para você agora. E depois dividir pelo p fatorial. É bem simples, ó. Vamos esquecer esse pedaço da fórmula aqui. E vamos usar tracinhos. A gente precisa de 3 pessoas. Então a gente tem um universo de 7. 7 vezes 6 vezes 5. Pronto. Vamos usar tracinho. Já transforma o tracinho aqui num denominador. E já divide pelo p fatorial, que é o número de posições. 3 fatorial. É só isso. A partir de agora, toda vez que a gente for calcular combinação, a gente vai fazer assim. A gente não vai mais utilizar essa fórmula tão extensa, né? Vamos usar tracinho. Tracinho e dividir pelo fatorial do número de posições. Fatorial do número de posições. Então vai ficar assim, ó, 7 vezes 6 vezes 5 dividido por 3 vezes 2 vezes 1. Pronto. A gente já resolveu essa questão lá na aula antecipada, mas não custa a gente trabalhar em cima dos conceitos todos que a gente tem visto. 3 vezes 2 dá 6, divide aqui. 35 comissões é o total. Pronto. 35. Vamos guardar esse número aqui. 35. É o total. Só que Ana e Beatriz não estejam juntas em qualquer comissão formada. Isso daqui é bem tranquilo, ó. Eu vou descartar onde a Ana e a Beatriz vão estar, né? Então a gente tem Ana, Beatriz, ó. A questão até nos traz as letrinhas, ó. A, B, ela facilita. Então são 3 pessoas. Nós temos um universo de 7 pessoas. Pronto. O que acontece? Vamos imaginar que a Ana e a Beatriz é a pessoa 1 e a pessoa 2. Sobrou a pessoa 3, ou Ana e Beatriz com a pessoa 4, ou Ana e Beatriz com a pessoa 5, ou Ana e Beatriz com a pessoa 6, ou Ana e Beatriz com a pessoa 7. Portanto, Ana e Beatriz vão estar juntas em 5 comissões. É uma questão de raciocínio, não é tanto uma questão somente de cálculo. A gente calcula quantas comissões são possíveis formar num universo de 7 pessoas, de 3 pessoas num universo de 7 pessoas, e depois exclui
as comissões onde Ana e Beatriz vão estar juntas, né? E a gente consegue ver nitidamente que é aqui. Não existe outra comissão que Ana e Beatriz vão poder entrar. Elas podem formar com a pessoa 3, com a pessoa 4, com a pessoa 5, com a pessoa 6 e com a pessoa 7, já que elas são a pessoa 1 e a pessoa 2. A gente fez tudo. A gente formou todas as comissões possíveis onde Ana e Beatriz estão juntas, sem usar fórmula, né? Só usando o tracinho. Então a gente vai diminuir, né, essas 5 comissões e vai chegar no número de comissões onde Ana e Beatriz não estejam juntas. Ela pode estar a Ana com outras pessoas e a Beatriz com outras pessoas, mas as duas não estarão juntas. Dá igual a 30, fazendo com que a resposta da questão seja a letra C. Pessoal, quero agradecer a todos que estiveram até esse momento aqui do vídeo e parabenizar, né? Porque se você chegou até esse momento é porque você realmente quer passar na prova. No próximo bloco, né, a gente vai resolver algumas questões mais avançadas, né? Eu vou fazer um resumo do que a gente viu até agora e a gente vai resolver algumas questões um pouco mais avançadas, que são questões bem recentes e que eu reparei que tem caído muito. E a gente vai focar realmente, a gente vai misturar os conceitos, a gente vai fazer um mix desses conceitos todos para você ficar realmente preparado para resolver e para acertar as questões na próxima prova. Valeu!